Abril é um mês dedicado à saúde da visão. Alguns hábitos modernos, né, vêm contribuindo para o crescimento de problemas nos olhos. Um deles é a miopia, por exemplo. E é sobre este assunto que a gente conversa agora no quadro de saúde. Está com a gente a oftalmologista, presidente da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul, doutora Isabel Cardoso. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer. Bom, e o pessoal que está em casa, que vai ter que usar o celular, né, o tablet, enfim, pega o tablet e o celular, 99588-2374 e manda mensagem para a gente com as suas dúvidas e também pode mandar sugestões de temas que você quer ver aqui no quadro de saúde do Conexão RS. Bom, eu sou suspeito para falar, doutora, né? Eu tenho miopia, astigmatismo. Se eu não usar isso aqui, eu não consigo ler o que estão me passando lá do switch. Vamos lá. É verdade, primeiro isso, metade da população mundial, cerca de 5 bilhões, lá em 2050, a gente deve chegar a 10 bilhões, a gente vai sofrer de miopia? Esse povo todo vai sofrer de miopia, doutora? Na verdade, existe uma tendência em que a frequência da miopia aumente, especialmente por esse uso de dispositivos perto, que são o celular, os tablets, os computadores. Isso faz com que um músculo dentro do olho, chamado músculo ciliar, ele se contraia e ele dê um foco mais para perto, que é onde a gente está lendo. Sim. E isso acaba prejudicando a visão para longe. Então, é muito importante que as pessoas saibam que elas precisam fazer um descanso. Depois que elas ficarem trabalhando no computador, no mínimo depois de 2 horas, elas têm que olhar para longe, olhar para a janela, que a gente chama olhar para o infinito, para os olhos ficarem retinhos e pararem daquela posição de convergência em que o olho está, na verdade, envesgando para poder dar o foco para ler para perto. Nossa, eu fiquei pensando agora, porque tem muita gente que fica no celular, aí no trabalho, na tela do computador, Exato. Aí chega em casa e vai para a tela da TV para nos assistir, espero eu, né? Então, tá difícil da gente largar a tela, né? A vida toda tá passando por uma tela. Vou dar outro dado curioso. Antigamente, quando eu comecei o mestrado em educação, a maioria dos textos vinham em polígrafos ou livros. Hoje, grande parte dos textos já estão digitalizados. Então, nem ler no papel a gente está conseguindo mais. Né? Tem uma diferença a leitura no papel, por exemplo, da tela? Tem. A tela emite brilho, pode emitir até radiação. Sim. Então, existem pessoas que têm uma sensibilidade maior ao brilho, à luz azul emitida pelos computadores também. Então, a gente precisa fazer essa proteção. Muitos óculos já têm na própria lente do antirreflexo um bloqueio à luz azul, emitida tanto das telas desses dispositivos quanto da luz azul, do ambiente solar. Sim. E isso ajuda também a diminuir a fadiga ocular. Então, antigamente a gente dizia cansando a vista de tanto ler. Né? Hoje a gente cansa mais ainda na tela. Cansa, principalmente se não tiver uma boa iluminação. Aquilo, então, que as vovós diziam, que as mães diziam antigamente, menino, não fica olhando a televisão de luz apagada, não lê com uma luz fraca, isso aí tem a ver. O bom é o ambiente estar bem iluminado, porque a luz é considerado um auxílio óptico. A luz nos ajuda a enxergar melhor. Então, a gente precisa, o ideal é que tenha o quanto maior quantidade de luz, melhor para a nossa visão. Então, já é uma dica. Né? Então, você que está assistindo televisão agora, no escuro, porque a gente já está chegando próximo ao inverno, já vai escurecendo mais cedo, liga a luz agora, acende a luz. Ajuda. Né? Ajuda para poder você assistir melhor o Conexão RS e não machucar a sua vista. Né? Hoje, quais são... A gente tem imagens, né? Quais são os principais problemas? São esses que a senhora trouxe aqui para a gente, dessas imagens? Ou são mais genéricos os principais problemas de visão? É que nós temos, na verdade, 3 tipos de grau, que é a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Aqui a gente tem um exemplo, né? Isso. A visão normal e a visão míope. Isso. O míope é aquele que enxerga muito bem de perto, lê super bem, todos os objetos numa distância perto, que é considerado 30, 40 centímetros, ele enxerga maravilhosamente bem. Mas para longe, o míope... Pode voltar aquela imagem ali, por gentileza? Veja que nessa imagem ele enxerga o jornal super nítido, ele consegue ler sem dificuldade, mas repare na janela, a janela está borrada, a janela é considerada a visão longe, é para onde o míope tem a dificuldade.
Inclusive é um risco, tá, gente? Porque você acha que só incomoda, porque pode trazer dores também isso, a gente forçar a visão. Porque eu vejo o perigo, por exemplo, na direção. Sim. Quem é míope e tá sem óculos, está oferecendo risco para si e para os outros. Claro, porque a pessoa não enxerga bem para longe, não vê se tem uma pessoa atravessando lá, principalmente se estiver de noite, essa pessoa tiver de roupa escura ou se um carro tiver com o farol apagado. Sim. Aí é muito pior. Mas isso traz dores, por exemplo, isso pode causar algum desconforto? Sim, se não tiver corrigido o grau ou se tiver corrigido de uma maneira inadequada, tanto mais forte, que a gente chama de hipercorrigido, quanto mais fraco, o óculos vencido, que as pessoas costumam dizer, pode causar dor no olho, que é o chamado astenopia, que é o desconforto visual, quando a pessoa não está usando o grau adequado. Perfeito. Agora a gente pode passar para outra imagem, para a senhora explicar, doutora. A gente está vendo um globo ocular, né? Isso. E essa luz azul aí. Essa é uma das maneiras que a gente tem de corrigir a miopia. As maneiras que existem são através do óculos, através da lente de contato, através da cirurgia laser para miopia e nas pessoas mais velhas, com mais de 60 anos, através da cirurgia de catarata, quando se implanta uma lente dentro do olho do paciente, já corrige o grau que ele tem, seja ele miopia, hipermetropia ou astigmatismo. Essa luz azul é um feixe de laser que está nesse paciente esquemático corrigindo o grau dele. Perfeito. Nesse caso, o que a senhora recomenda hoje? Né? Claro, imagino que a cirurgia deva ser mais cara do que um óculos. Mais ou menos também. Tem uns óculos, umas marcas aí que eu vou te contar, que são caros pra caramba. É verdade. Né? O que hoje a gente pode recomendar? Qualquer paciente pode passar pela cirurgia, por exemplo, a laser? Não, de jeito nenhum. Alguns pacientes que têm uma doença na córnea chamada ceratocone, em que a córnea, no lugar de ter a curvatura normal, ela é mais pontuda, é mais bicuda, não podem fazer a cirurgia, pois ele tem um astigmatismo irregular. Sim. Pacientes que têm a córnea numa espessura muito fininha também não podem operar. Porque como é que esse laser age? Ele evapora tecido da córnea. Se a córnea já é naturalmente fina, vai evaporar muito, a córnea pode ter um problema, pode até romper. Sim. Então, precisa ser feito um exame pelo médico oftalmologista que vai avaliar se aquele paciente é apto ou não para a cirurgia. Perfeito. Temos mais imagens, Guilherme, por gentileza? A gente passa agora para uma outra situação. Antes até eles estão passando aqui, a gente está vendo então a cirurgia, uma outra técnica. Aquela primeira técnica que o feixe é colocado na superfície da córnea, chamada de PRK, essa é uma outra técnica que é chamada de LASIK. Levanta esse flap, que é essa tampinha, como se fosse uma tampinha de laranja, que a gente levanta, faz o laser e volta a tampinha. São as duas técnicas que existem, as técnicas mais comuns. Para corrigir só miopia ou a gente pode corrigir outros problemas? Não, elas podem corrigir miopia, hipermetropia e astigmatismo. Os 3 tipos de erros de refração podem ser corrigidos. A gente falou muito da miopia, né? É. Dá para a gente citar os outros dois, por exemplo, o astigmatismo e a hipermetropia? Sim. Aqui a gente vê que está borrado para perto e está nítido para longe, que é um caso de miopia também. Acho que nós temos mais... miopia também? Desculpe, essa aqui me enganei. Borrado para perto e nítido para longe é a hipermetropia. Essa é a hipermetropia. Sim. E tem o astigmatismo, que é o borrado total, para perto e para longe. A gente pode combinar elas, como no meu caso? Pode. É importante só falar para os nossos telespectadores que um paciente que tem miopia, ele não pode ter hipermetropia. Sim. Essa combinação não existe. Essa que não existe. Pode ter miopia com astigmatismo e pode ter hipermetropia com astigmatismo. Que beleza. Mas miopia com hipermetropia não, porque uma é um grau positivo e uma é um grau negativo, uma é o oposto da outra. E por que existiam aqueles óculos, não sei se existem mais, aqueles que eram de um jeito em cima e de um jeito embaixo. Então, as pessoas ficavam o bifocal, bem lembrado, Guilherme. Esse óculos servia para quê? Esse existe hoje ainda, mas é pouco usado pela questão estética, porque tem aquela janelinha. Sim, é verdade. Então, as pessoas já não gostam muito. O que substituiu o bifocal, que é o mais moderno, é o multifocal. Sim. O multifocal não existe essa divisão, é uma lente inteira e ele corrige 3 distâncias diferentes. A perto, que é a leitura, a intermediária, que é o computador, que fica mais ou menos entre 60 centímetros até 1 metro, e a visão para longe. Perfeito. Mas existe, e esses óculos são para os pacientes com presbiopia, que é um 4º tipo de problema, que é o que as pessoas chamam popularmente de visão cansada, que é a dificuldade para perto depois dos 40 anos de idade. Sim. Todo mundo começa a esticar o braço depois dos 40, porque o foco vai ficando mais distante. Isso é a presbiopia.
Perfeito. E quem quer jogar golfe aí para acertar, fazer um hole in one, que seria o de primeira ali, né? Nesse caso é miopia, que a gente vê bem para perto e vê borrado para longe. Tá difícil de acertar essa tacada. É. Alguns hábitos a gente já falou aqui. O principal, por exemplo, agora você que está assistindo o programa, acende a luz, tá? Tá mexendo no celular, não tá brilhando. Acende a luz, não mexe no escuro. Outras coisas que a gente pode fazer para evitar esse tipo de problema, retardar ele, ou se ele está realmente ligado a hábitos, usos e até mesmo a idade. Com o passar do tempo, a gente vai gastando essa visão, vai maltratando os nossos olhos? Na verdade, não. O erro de refração, que é um desses três que eu comentei, que é popularmente chamado de grau, a pessoa tem um componente genético, só que ela pode aumentar essa incidência, como no caso da miopia, usando muito esses dispositivos para perto. Tá. Existem trabalhos, já não são de agora, eles já têm 5, 10 anos, que tem sido estudado e com bons resultados um colírio que se usa em crianças com uma miopia progressiva para tentar barrar a progressão da miopia. Mas isso tem que ser bem alertado que não é um colírio que cure a miopia, de jeito nenhum. É um colírio que tenta fazer com que a miopia não progrida tão rapidamente. Sim. É um colírio que os pais usam todos os dias, uma gotinha à noite, mas que é um colírio especial, manipulado. É um tratamento novo. Há pouco tempo ele tem sido usado no Brasil, mas é uma coisa que já vem sendo estudada há muito tempo na literatura mundial. Sim. É uma opção para aquelas crianças que começam com grau pequeno e a cada 6 meses, a cada ano, o grau tem aumentado. Então, a gente pode tentar. Mas, independente de colírio, o principal é dizer para as crianças, os pais têm que ter uma orientação adequada com essas crianças, dizendo, você não pode passar o dia inteiro na frente do computador, nem do tablet, nem do celular. Precisa haver um limite de horas, principalmente nos bebezinhos, que muitos pais, para o bebê ficar calmo, botam o celular, Verdade. que hoje é considerado chupeta eletrônica. É verdade. A criança fica ali assistindo um filminho, um desenhinho e não incomoda. Mas isso prejudica a visão. Alivia o lado dos pais, mas prejudica a visão do bebê. Vai gastar no óculos depois. Né? Outros comportamentos, o uso de colírios. O pessoal costuma usar colírio pra caramba em qualquer situação. Deu uma coçadinha no olho, passa colírio. E o famoso cenoura faz bem para os olhos. Alimentação, maus hábitos, como a gente conhece, cigarro, bebida, enfim, isso também pode prejudicar. Claro, a cenoura faz bem por causa da vitamina A. Todos os componentes que tem, os alimentos que têm vitamina A ajudam. É só cenoura. Não é só cenoura. Tá bom. Mas nas pessoas que já têm um problema, por exemplo, os que já têm degeneração macular relacionada à idade, que são pessoas mais velhas, no mínimo com mais de 60 anos, em que uma parte do olho chamada mácula começa a degenerar e envelhecer, quem fuma acelera a degeneração. Opa. Então, é importante cortar o tabagismo. Sim. E tem 2 tipos de degeneração, a seca e a úmida. A úmida, existem tratamentos, existe aplicação de remédio dentro do olho. Na seca, a gente usa um suplemento de vitaminas, que é para complementar a alimentação do paciente. Perfeito. Agora, esses colírios que vendem aí, eles são de uso diário, como alguns fazem? Olha, depende. Tem aqueles que são aqueles clareadores, que a gente não recomenda que a pessoa use, porque qual que é a função dele? É pintar o olho de branco. Mas por que o olho ficou vermelho? Porque o olho está com alergia? Porque o olho está seco? Porque o olho está com uma inflamação? Então, não adianta a gente ir ali e só tratar a consequência. Nós temos que agir na causa. E quem age na causa? O médico oftalmologista. Sim. Por outro lado, aquele que não tem o vasoconstritor, que é aquela substância que deixa o olho branco, que é só um lubrificante, uma lágrima artificial, esse é bastante prescrito pelos médicos e ajuda principalmente nessas pessoas que trabalham no computador e têm o olho seco. Sim. Porque a pessoa ficando no computador, ela fica tão concentrada que ela pisca menos. As pesquisas mostram que ela chega a piscar até 30% menos. E isso, óbvio, ela está em geral num ambiente com ar-condicionado, que verdade. ajuda a ressecar o olho. Então, ela não piscando para lubrificar. O ar-condicionado está ali ajudando a lágrima a evaporar mais depressa, resseca o olho e ela tem que ajudar pingando um lubrificante. Perfeito. Para não dizer que a gente não falou de, não flores, mas sim de astigmatismo, aí tá o astigmatismo, né? Aí é um borrão só, né? Não vê nada mesmo. O astigmatismo é quando o foco não é feito num ponto único lá na retina. São vários focos que acontece o quê com a visão do paciente? Vê borrado.
tanto para perto, tanto para longe. E aí o astigmatismo pode vir sozinho, pode vir associado à miopia ou pode vir associado à hipermetropia. Bom, a gente está no mês de abril, que é um mês dedicado aos cuidados com a nossa visão. E aí eu fico pensando, né? Visitas ao oftalmologista. Eu faço todo ano. Não precisa ser em abril, pode ser no outro mês, né? Mas é bom para lembrar, já que se você não está fazendo a visita. Então, vamos lá. Uma vez por ano tá bom? E o detalhe é que essa última visita que eu fiz, eu pensei, poxa, com quase 40, faltam meses para chegar aos 40 anos. Eu imaginei que o meu grau fosse trocar. E o oftalmologista disse, não, teu grau continua o mesmo, tu quer fazer um novo óculos, é a mesma receita. Só que aí o pessoal fica pensando, mas já que não está mudando, quando chegar aos 41, então eu não vou mais, vou esperar uns 5 anos. Mas a gente no oftalmologista cuida de outras coisas, não só de miopia e astigmatismo, né? Lógico, tem toda a razão. A troca do óculos é apenas, às vezes, a porta de entrada para o paciente que vai consultar com o médico. É importantíssimo que as pessoas consultem uma vez por ano para detectar uma série de doenças, inflamações na periferia, que às vezes a pessoa nem se dá conta, para ver glaucoma, que é uma doença completamente silenciosa, não dá sintoma absolutamente nenhum, que é a pressão alta dentro dos olhos, que lesiona, vai matando, vai como se fosse secando o nervo óptico, prejudicando irreversivelmente a visão da pessoa. Sim. Se a pessoa não consulta com o médico, não dilata a pupila, que isso é importantíssimo, toda uma vez por ano que a pupila seja dilatada, não mede a pressão dos olhos, ela não está fazendo um acompanhamento da saúde visual. Por isso que é importante que o óculos seja o que leva aquele paciente ao oftalmologista, que ele tem que fazer uma vez por ano. E lembrar sempre que o médico oftalmologista é o único profissional habilitado e capacitado por lei para tratar da visão dos pacientes. Isso, não é o cara do shopping chão que te vende o óculos de qualquer jeito, tá? Sério, gente, a gente tem ainda as questões da radiação, proteção UVA, UVB. Sim. Eu vou mandar um abraço para meu amigo Guilherme Ferges, das Óticas Ferges, que inclusive está no hall ali, todos os meus óculos, todas as lentes são das Óticas Ferges, e ele sempre disse, Bives, tem que usar os meus óculos escuros têm grau, Exato. Todos eles. Eles têm que usar óculos escuros, você vai dirigir, está indo para Ubra, até em dia nublado. Não é porque tem sol que a radiação, né, não está nublado, que a radiação não está batendo, né, doutora? Perfeito, exatamente. É uma boa recomendação proteger os olhos sempre. É uma boa recomendação. E aí vai no oftalmologista, tira a receita e aí vai comprar numa ótica boa. E aqui manda um abraço para Óticas Ferges, meu amigo Guilherme. E vou mandar mais um abraço para ela, que estou comovido. Valéria Amélia, beijo para você, Valéria de Cachoeirinha. Ela diz, olá, boa noite, tem o pacote completo. Presbiopia, hipermetropia e astigmatismo. É possível? É possível. A hipermetropia e o astigmatismo, ela já tinha desde antes. Provavelmente a Valéria tem mais de 40 anos e a presbiopia foi adicionada ao pacote após os 40 anos. Valéria, vamos lá. A gente está junto nessa. Mas pode ser feito lente de contato, pode ser operado, tem os óculos também. O bom é que tem tratamento. É difícil. É difícil, mas graças a Deus a gente está enxergando. Isso é verdade, que é bom, né? Isso é importante. Doutora, que prazer receber, sempre simpática e trazendo muitas informações e dicas boas pra gente. Obrigada. Acendeu a luz aí em casa, né, doutora? Vamos assistir o Conexão RS com a luz acesa. E aqui não falta luz. Aqui está bem iluminado. Doutora Isabel Cardoso, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, Bibis. Foi um prazer para mim participar do programa. Também.